O cérebro é um computador biológico transcendente, perfeito. O computador não é inteligente, ele é programado. Tudo que o computador faz extraordinariamente bem feita, na verdade, é resultado de uma inteligência que o programou. Então, assim também é o nosso cérebro. O nosso cérebro é o computador da alma. O ser humano, ele não é apenas um conglomerado de ossos e carne. O ser humano é um complexo espiritual, é uma totalidade integrada. Mente, espírito, corpo. Então você é o agente idealizador. Você é a inteligência. Você é o espírito que comanda esse complexo extraordinário, que é o seu corpo e a sua mente. A mente é o laboratório espiritual que está alojado no próprio ser. É onde se processa o intricado e complexo mecanismo de produção de ideias, de pensamentos, de emoções, de sensações. Então você é o comandante do seu próprio ser. O seu cérebro é um computador muito bem elaborado, perfeito, para fazer com que suas ideias, suas criações se tornem realidade no universo, no cosmos. Pois bem, o cérebro, ele como um computador, ele funciona à base de códigos. Então toda mensagem que chega ao cérebro tem que ser decodificada na linguagem cerebral, para que então possa acontecer na sua vida. Quando você diz uma palavra, qualquer palavra, essa palavra passa a ter um significado cósmico dentro do cérebro, porque cada palavra é um código. Cada palavra tem um significado a nível de estrutura cerebral. Então o cérebro, quando você vê algo, ou você se recorda de algo, ou então você vivencia algo, você vê, você recorda, ou você imagina, ou seja, vivencia mentalmente, imagina alguma coisa, para o cérebro, tudo é a mesma coisa. Tanto faz você ver, como você se recordar, quanto você imaginar. Essas mensagens chegam no cérebro em forma de códigos. O cérebro interpreta códigos e ele faz então com que todo o complexo cerebral, o sistema límbico, o banco de dados emocional, libere emoções, sensações de acordo com esses códigos que são colocados na estrutura cerebral. Pois bem, se você vê algo muito triste, é natural que você se entristeça. Por quê? Porque a mensagem chega do seu inconsciente ao nível de inconsciente, o inconsciente emite sinais eletroquímicos no sistema límbico do cérebro, e o cérebro libera as emoções relacionadas com esse quadro que você está vendo, que é um quadro de tristeza. E você sente tristeza. Se você se recordar de algo triste, é o mesmo processo. O cérebro não sabe se é real ou não. A mensagem chegou e o processo é o mesmo, e você vai, obviamente, se entristecer. Se você imaginar algo muito triste, o cérebro interpreta da mesma forma. Por isso é que quando você vê, quando você recorda, quando você imagina, o cérebro reage na sequência. O cérebro reage da mesma forma, porque é a mensagem que ele está recebendo. Daí é fundamental você ter muito cuidado com aquilo que você pensa, o que você imagina, com o que você vê, usualmente vê, aquilo que você fica se recordando. Por isso é que coisas tristes relacionadas ao passado, tais como fracassos, qualquer coisa ruim que aconteceu no passado, não é bom, não é salutar você ficar recordando-se disso. Tem que se libertar do passado. Por quê? Quando você recorda do passado, você sofre duas vezes.
sofre a consequência do que você já sofreu. Porque o cérebro continua liberando hormônios que lhe causam sofrimento. É tão interessante isso, é tão maravilhoso isso, porque a gente percebe uma ordenação perfeita no universo. O universo funciona à base de leis. E as leis são cegas. As leis, elas funcionam 24 horas por dia, quer você queira ou não, quer você concorde ou não, quer você aceite isso ou não. O universo funciona através de leis. E são leis precisas. Então sempre vai acontecer na sua vida vai ser sempre o resultado fiel do que você está sentindo, pensando e fazendo. Ora, quando você tem uma ideia, essa ideia processa a liberação de pensamentos. Os pensamentos surgem de ideias. E esses pensamentos é que acionam o banco de dados da memória emocional, que fazem com que o sistema límbico do cérebro libere emoções relacionadas com esses pensamentos. Então, ou seja, o pensamento, ele gera sentimento. E as nossas atitudes, elas vêm na sequência das emoções. A emoção é exatamente para isso. É para você reagir. A emoção pressupõe reação. Os animais, eles não são racionais, eles são emocionais. Ele sente e age. Ele reage imediatamente à emoção que ele sentiu. Quando você chega perto de um pássaro selvagem, ele voa. Por que ele voa? Olha, você não vai fazer mal nenhum para ele, mas acontece que ele não raciocina assim. Ele sentiu medo, ele voa. É assim. Ele sentiu coragem, ele avança. Ele sentiu fome, ele vai e come. É dessa forma. Então o animal, ele é movido por emoções, por sensações. E o ser humano também é da mesma forma. Então o pensamento, ele gera sentimentos. E o sentimento é que nos faz agir. Então, para gerar sentimentos, tem que haver mensagens no cérebro em forma de imagens e de palavras. Por quê? Porque a palavra, quando você mentaliza uma palavra, ouve uma palavra, escreve uma palavra, diz uma palavra, imediatamente o cérebro processa imagens relacionadas com essa palavra. Cada palavra significa alguma coisa. Então a palavra é o pensamento materializado. Então você tem que ter muito cuidado com o que você pensa.